Muito obrigado pelo convite de estar aqui para não só celebrar o jovem, mas vamos afirmar o seu ministério também. Estou falando dos jovens. Afirmar seu ministério, porque cada jovem aqui, eu gostaria de declarar, tem um propósito. Deus tem planos e grandes planos para os nossos jovens, amém? Ele quer que você faça parte dos seus planos, porque nós não somos a igreja de amanhã, né? Somos a igreja de hoje, agora. Se você ocupa um espaço do banco, você é membro da igreja. Cada um aqui, eu gostaria de dizer, crianças, jovens adultos, jovens idosos, todos têm o potencial e habilidade de impactar o mundo e fazer a diferença. Por isso, nosso desejo hoje é para mostrar como você pode fazer isso. Essa é a minha tarefa de hoje. O título do meu sermão é Pouco Comunhão, Pouco Fé e Pouco Poder. Dizer de novo, pouco comunhão, pouco fé e pouco poder. Vamos orar? Mais uma vez, curva suas frontes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala agora, Senhor. Fala agora para o teu povo. Fala que tudo que eles precisam saber, Senhor, que podemos sair daqui, não só transformados, mas mais fortes, mais corajosos, prontos para impactar o mundo que tanto precisa de Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Estou trabalhando com 2 temas esta manhã, então vou tentar botar os dois juntos. Primeiramente, o tema jovem, que é aqui mesmo, certo? O meu lugar no mundo. Para vocês podem ver, o meu lugar no mundo. Onde é realmente o meu lugar no mundo? Eu acho que esse tema faz muito sentido, porque o jovem, quem é jovem, já foi jovem, continua sendo jovem, sempre está lidando com essa questão. Quem sou eu? Quais são meus dons? Qual é meu propósito? Qual vai ser minha profissão? Todas essas perguntas fazem parte da maior pergunta, que é: qual é o meu lugar no mundo? Aonde que eu me encaixo? Será que tem um lugar para mim? Deixa eu tentar me apresentar um pouco, para poder dizer que eu entendo essa pergunta muito bem. Meu nome é Robert Machado, sou pastor jovem da região, professor numa escola adventista, capelão, e sou filho de imigrante do Rio de Janeiro. Nasci em Nova York, cresci aqui nesse país, cresci em Maryland. Então, sou de Nova York, mas cresci aqui em Maryland, por isso não tenho um sotaque de Nova Yorkense. E família de Rio de Janeiro, mas eu cresci aprendendo português com paulistanos. Então, eu nem tenho um sotaque legal. Todo mundo fala que eu sou do interior de São Paulo, então pode ser mesmo. Limeira, Nogueira, onde você quiser, pode ser isso mesmo. Então, aí eu já fico assim, eu falo inglês, eu falo português. Eu cresci assistindo novela espanhol com minha mãe, então sabe um pouquinho de espanhol também. Então tudo é mistura, tudo é confuso na minha vida. E para ser sincero, eu não me sinto, e até hoje, e não preciso dizer, tá ok, gente, eu tô ok, eu já fiz terapia, eu tô ok. Mas eu não me sinto 100% brasileiro. Mesmo sendo pais brasileiros, crescendo em uma igreja brasileira. Eu não me sinto 100% americano, porque os americanos acham que ele é que fala muito, fala assim demais, muito alto, que sempre quer fazer festa. O que está acontecendo? A comida dele tem muito sabor, a gente gosta de coisas mais simples. Então, a gente já sabe por que a comida deles é meio ruinzinho. Então, assim, infelizmente é assim mesmo. Então, eu cresci com estas perguntas. Estudava para ter uma vida melhor, mas não sabia como que queria viver minha vida, tá entendendo? Escolhi para ser um médico um dia, eu não sou um médico hoje,
Eu queria ser um médico para fazer dinheiro. Alguém aqui gostaria de fazer dinheiro com o seu trabalho? E muito dinheiro? Que é o sonho americano. Nossos pais vieram para esse país para fazer dinheiro. Não para viver com propósito, não para achar esperança, não para achar evangelho, nem para espalhar o evangelho para o mundo. A gente veio para cá para fazer dinheiro. Está todo mundo certíssimo? Todo mundo está ligado. É essa a razão. O que ninguém veio aqui fazer missionário, é para eles ser missionário, trabalhando para nós. Por isso a gente vieram, mas fazendo dinheiro, ele resolve muitos problemas, mas nunca vai satisfazer o desejo de saber se aqui é meu lugar, se eu estou onde eu preciso estar. O meu lugar precisa ser um lugar onde eu posso sentir paz, esperança, alegria e propósito. Tem algum jovem que está entendendo o que eu estou falando esta manhã? Você já sentiu isso, já passou por isso. Você talvez ainda está pensando, onde que eu deveria estar? Será que é aqui o meu ponto final? Ou não tem alguma coisa além esperando para mim? Eu imagino que muitos de vocês continuam enfrentando essas perguntas e realmente é desafiadora. Se nós tentamos enfrentar todas as suas perguntas, sonhos, desejos e ansiedades sozinhos. Repetir. Se a gente está tentando enfrentar todas as questões sozinhos, realmente é difícil. Por isso, a resposta é simples. Você precisa de Jesus. Amém? Você precisa de Jesus para conduzir sua vida. A resposta é simples. Mas por isso, a resposta também é complicada. Como que Jesus vai me ajudar com isso? É muito fácil eu pregar, Jesus é a resolução, tchau, te vejo próxima semana. Mas no processo de se entender melhor e descobrir o seu lugar, como que Deus vai ajudar você? Vamos ser sinceros. Às vezes parece mais fácil buscar outras fontes antes de buscar Deus para resolver nossos problemas. Não é verdade? Se você é um jovem e você está estudando ainda na faculdade, quantos ainda estão estudando na faculdade, ensino médio, fazendo mestrado e beleza, ok. Então você vai entender, os pais que ainda estão aprendendo a tecnologia, que está avançando muito rápido, bota seu cinto e chega junto com a gente, tá? Então imagina hoje um mundo onde temos ChatGPT e AI. Mudou tudo. Porque agora as pessoas podem usar AI para ajudar no trabalho. Tem até a história de um técnico espanhol lá na Rússia, que estava usando o AI para ajudar ele para montar seus times. Ele perdeu 5 jogos, eles tiraram ele do trabalho, ele falou que ele não estava usando, mas a gente sabe muito bem, pessoas gostam de usar AI, não é? Pessoas usam AI para fazer tarefa. Eu sei, porque eu sou um professor. Então, eu olho para o trabalho dos alunos. Eu falo, isso aqui não é seu trabalho. Como é que você sabe? Você está me discriminando? Sim, eu estou te discriminando. Porque você não sabe nem essa palavra significa. Me fala agora. Ok, tá bom, legal. Continua, próximo. Porque você nunca falou tão bem na sua vida. Agora você tem tanto para falar. Ok, próximo. Porque ChatGPT, muitas vezes, faz muito mais que nós mesmos é capaz de fazer. Porque a gente não bota o trabalho para ser mais que Deus desenhou a gente para ser. Então, com isso em mente, pensa só. Com AI tem acesso a bastante informação, pessoas até usam AI para fazer terapia. Já imaginou isso? Você pode entrar no GPT e falar, eu estou triste. Por que você está triste? Estou triste por tal coisa. Ah, então faz o seguinte. Beleza. Pessoas não estão querendo ir a pessoa. Eu vou dizer, meu irmão, ele é um cantor. Ele canta bem, não canta? Ele canta, Richard Machado, canta muito bem, né? Canta muito bem. Ele está estudando fazer psicologia. Então, um dia ele gostaria de ajudar pessoas com terapia, essas coisas. Mas, Richard, você vai estar sem trabalho, porque pessoas estão indo atrás de AI para saber das questões da vida, infelizmente. Eles estão perguntando AI para ajudar eles, porque vamos ser sinceros, é muito fácil eu escrever minha pergunta aqui no celular e ele me responder imediatamente. Entendeu? Ele responde meus problemas e minhas perguntas imediatamente. Mas gostaria você lembrar que, claro, ele é uma máquina programada para responder seus pedidos. Mas a AI não tem tanta informação como você pensa, para saber exatamente quem você é, porque nem tu sabes quem você é. AI não sabe o futuro, e como outros vão reagir no seu futuro.
AI não tem acesso a todas essas coisas e ele não pode te dar força. Pode te dar conselho, mas ele não pode te dar força, ânimo. Ele não pode intervir na sua vida para te salvar, nem de seus inimigos. AI simplesmente é uma máquina. E quem nós precisamos é Deus. Como cantamos antes. Nós precisamos de Deus. Que Deus tem acesso a toda essa informação e pode fazer todas as coisas além disso. Só que muitas vezes a gente não gosta de esperar para Deus responder, porque Deus às vezes não é imediatamente, mas Ele vai responder. Ele vai te ajudar. Ele vai mostrar onde seu lugar nesse mundo é. Mas falta você buscar e procurar. Infelizmente, os discípulos de Jesus esqueceram que Ele existe, Ele é a resposta, está disposto a nos ajudar, mas não é uma máquina. É um ser maior que nós e pode responder ou não. Mas não quer dizer que Ele não é a solução. Ele continua sendo a solução. O que falta, na verdade, é Deus, meus amigos, não é Ele, mas a comunhão. Agora entra nosso segundo tema, comunhão em ação. Eu gostaria de sugerir que você nunca vai descobrir seu 100%, seu lugar no mundo, se sua comunhão está faltando. Não vou fazer um teste aqui, pastor, mas eu estou lembrando quando eu frequentava outra igreja, a igreja Porsante, uma igreja de 1000 membros, quando eu estava trabalhando por lá como pastor, e a gente fez um survey para saber dos membros, quantas vezes você lê a Bíblia por semana, quantas vezes você ora por semana, você faz seu próprio culto em casa, é adoração, você dizima. A gente fez uma survey assim. E a coisa que eu mais lembro, porque eu não lembro de tudo, infelizmente, é que falaram que pessoas oram. Tinha um percentagem de 10% dos membros que oram por 5 minutos cada semana. Está entendendo? Nem é 1 minuto por dia. E daí você me diz, cara, minha vida está mal, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está você, menino? Onde está tu? Que Deus está esperando e você não está dando o esforço para manter sua comunhão diário com Ele. Aonde está tu? É a melhor pergunta. Porque 5 minutos por semana nem dá tempo para orar para café da manhã, almoço e janta. Aonde está esses segundos estão indo? É amém, Senhor, beleza, tchau. Como assim? Aonde está a nossa comunhão? Então, por isso, nossa mensagem hoje é pouco comunhão, pouco fé e pouco poder. Eu gostaria, quando eu falo pouco comunhão, você fala comigo. Eu falo pouco comunhão, você fala pouco fé e poder. Então, pouco comunhão. Ótimo, vocês são 10 vezes melhor que meus alunos. Já na primeira. Pum. Então, como que a gente vai lidar com isso? Como? Nesse sermão eu vou te dar exemplos para nos ajudar a entender melhor. De como a comunhão, às vezes, está no centro de tudo que nós como cristãos está fazendo. É uma coisa tão simples, mas necessário, que sutilmente que o diabo quer você pensar, não precisa fazer isso, não se preocupa. Mas sem o seu comunhão diário, você nunca vai saber qual é seu lugar no mundo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu gostaria de perguntar ao ChatGPT para escrever um sermão para mim. Eu já fiz isso. Pesquisas, sermões, várias coisas com o GPT. Para ajudar, ok? Para ajudar. Eu não usei o GPT para escrever esse sermão, tá? Fica de boa, fica claro. Eu até já falei para meus alunos, que eles já terminaram de pregar seus sermões semana passada. Eu falei para eles, mês atrás, ninguém usa ChatGPT para escrever esse sermão. Senão, eu vou amaldiçoar todos vocês para ter diarreia depois, tá? Na verdade, vamos amaldiçoar agora vocês. Pum, fechou. Não use GPT. Se você está sentindo mal, você já sabe por quê. Porque isso está tirando das pessoas a experiência de trabalhar junto com o Espírito Santo. Mais pessoas querem usar, porque faz na hora para você. Mas pergunta, você assume que Deus não pode te dar informação na hora? Você acha que Deus não pode conversar com você
na hora. Foi exatamente 2 semanas atrás, quando eu sentei com ele, Senhor, o que nós vamos falar sobre para essa semana? Bum, 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 bum. Informação veio na minha cabeça, eu falei, espera, gente, espera, deixa eu pegar meu celular aqui para começar a escrever. E duro às vezes é escrever tudo que ele manda, mas ele manda. Ou talvez você é um estudante, você está falando, eu não sei nada da prova. Bom, primeiramente estuda. Segunda, peça que o Senhor abençoe aquilo que você vai estudar e Ele vai te ajudar a lembrar. Eu lembro até hoje, eu tinha que deixar uma menina no aeroporto, lá em Chicago. Eu voltando para a minha escola em Andrews, em Michigan, 1h30. Eu passando um e-mail para a professora, olha, eu fiz um trabalho, estou ajudando uma menina aqui, mas eu vou chegar na prova, tá? Guarda meu lugar, vou chegar, com 1 hora faltando, mas eu vou chegar para fazer a prova. E eu dirigindo, falando, gente, eu vou ter só 59 minutos para fazer essa prova. Senhor, o que eu vou saber? O que tu vai ter nessa prova? E enquanto eu dirigindo, ele me ensinando, me mostrando todas as perguntas. Quando eu cheguei lá, era tudo que ele me mostrou na prova. Falei, o cheat code, o melhor cheat code é o Senhor Deus. É Deus mesmo, Ele é a melhor coisa. Mas, talvez você fala, mas o Senhor nunca fez isso para mim. A pergunta seria, qual é o nível de sua comunhão com o Senhor então? Porque meu comunhão com Ele é tão assim profunda que eu preciso de depender de tudo. Então você pode ter acesso a isso também. Porque se você não tem, pode ser um sintoma de pouco comunhão, é que? E pouco poder, exatamente. Então o Senhor continua trabalhando. É nós que precisamos lembrar disso. Lembra do Josué, comandante? Que depois que Moisés morreu, o Senhor falou, levante-se e vai. Nunca esquece de meditar nessa palavra, dia e noite. Eu estou contigo, ninguém vai vencer você, você vai conquistar tudo, só não esqueça de andar comigo. Capítulo 1 de Josué, antes de ele começar qualquer coisa, o Senhor já falou, comunhão diário comigo é o segredo. E não foi que ele venceu Jericó, sem fazer nada? Imagina você ganhar sua batalha fazendo nada, só andando em círculos. Opa, até o povo olhou e ficou estranho. O que está acontecendo aqui? É porque as pessoas em cima não estavam entendendo o que estava acontecendo embaixo, nem joelho, na oração. Às vezes você vai saber alguma coisa que outros não vão saber, não tem problema. É porque no grupo de WhatsApp é só você e Deus, os outros não estão dentro do grupo. Mas você tem que manter a conversa, senão você vai ficar desconectado. E infelizmente, muitas vezes a gente tem a primeira vitória, e na segunda guerra contra, nem sei se é a mesma palavra, AI, não sei como é que é em português, mas IA. Então contra IA, na segunda batalha, Josué fez tudo humanamente certo. Mandou espias, vieram à terra, fez os cálculos, a gente só precisa de tantos para vencer essa batalha, e foi. Sabe o que eles não fizeram? Oraram. Não buscaram a Deus. E por isso, perderam a batalha. E perderam a batalha que não sabia que tinha alguém que roubou o manto dentro do campo. O campo já estava amaldiçoado. E Josué não sabia. Mas se ele tivesse orado, o Senhor ia falar para ele, não vai porque vocês não têm a vantagem. Você tem que limpar sua casa primeiro. Mas ele não fez isso. Então lembre-se, pouco comunhão, pouco fé e pouco poder. Lembra de Elias e Eliseu? Lembra de Elias que era profeta? Os dois eram profetas que andavam com Deus. Era óbvio que tipo de comunhão eles tinham, porque Elias chamou fogo do céu, acreditando que Deus ia mandar fogo. Alguém aqui já, com toda sua fé, chamou fogo do céu? Eu não estou falando fazer um churrasco, tá? Estou falando assim, você precisava o Senhor mandar uma coisa assim, para terminar com o negócio. Lembra que ele acreditou que uma nuvenzinho no céu era suficiente para a chuva cair, depois de 7 anos de não ver chuva? Ou lembra daquele episódio que ele correu mais rápido que um carrinho do rei, que ia 30 milhas por hora, ele correu mais que 30 milhas por hora? Eu estou falando de poder do Espírito Santo dentro das pernas de Elias. Essa comunhão é tremendo. Ou talvez Eliseu, eu gosto muito de Eliseu, talvez porque eu sou Robert Machado, mas eu sempre lembro da história, que ele fez o machado boiar na água. Eu sempre lembro dessa história, porque alguém falou assim,
profeta, eu estava alugando o machado e caiu na água, o que eu faço? De boa, vamos pegar esse pauzinho aqui, vou jogar na água, ele vai levantar. Tá vendo? Pega ele então. Ou lembra quando ele falou, profeta, a sopa está envenenado. Beleza, pega farinha, tem farinha? Ok, tá ótimo então, valeu. Eu fiquei assim, cara, quem falou para esse cara para só jogar um pau na água, botar uma farinha na sopa e tudo vai ficar bem? Quem falou essas coisas para ele? Será que a comunhão dele com Deus era tão perto, tão ligado, que o mente dele com Deus estava assim, não precisava nem perguntar para o Senhor, ele só fazia e o poder de Deus só fluía. E às vezes as pessoas até esquecem que quando Eliseu morreu, jogaram o corpo dele em cima de outro corpo e o corpo ressuscitou. De tanto poder que estava dentro dele. E nem esqueçamos que os 2 profetas ressuscitaram alguém. 2 filhos de 2 mulheres que estavam precisando. Então, que comunhão tremendo. Podemos falar de Davi, como venceu batalhas. Podemos falar de Daniel e como foi exemplo de fé e poder em Babilônia. Podemos falar de Esther e como ela enfrentou os leis do reino e seu rei para salvar seu povo. A gente podia ficar aqui horas falando com o povo de Deus no passado. Mantinham comunhão diário, muito comunhão. E com muito comunhão, muito fé e muito poder. É isso que nós precisamos. Porque a gente quer ver comunhão em ação, a gente não vai ter ação sem a comunhão. É um fato. Porque as ações, estilo de vida, nossa atitude, simplesmente reflete aquilo que já está acontecendo aqui dentro. Então, antes de alguém fazer algo e ser algo, a gente precisa nos perguntar: onde está o nosso comunhão? Existem tantos exemplos de homens e mulheres da fé que viveram de um jeito tão poderoso. A gente muitas vezes fica, uau, incrível. Que seria assim, eu queria ser assim, você já pensou? Quem é o personagem da Bíblia que você gostaria de ser? Eu falo para você, pare de pensar em ser essa pessoa, você tem que ser o si mesmo, porque sua história está sendo escrita agora. Sua história de fé é onde você vai fazer a diferença no mundo agora. Pessoas estão precisando de você. Esther já foi, Paulo já foi, Pedro já foi. Essas pessoas já foram. E agora é você que está aqui. Seus pensamentos, suas atitudes, suas crenças é que determinem como você vive. Os tipos de escolhas você faz. Como você é na crise e na paz reflete o que está dentro de si. E se está mostrando pouco poder e pouco fé, gente, como professor, eu vou dizer, é porque você tem pouco comunhão. Igual meus alunos falam, por que eu estou falhando na sua aula? E eu tenho muitos alunos que falham na aula de Bíblia, gente. E eu falo, porque você não entregou nada. Você não fez nada na minha aula. E você quer tirar 10? Não faz sentido. Você quer andar com Jesus Cristo e fazer nada? Não vai ter nada. Não tem como. E fala para seus pais, vai embora e fala para os seus pais, porque você não faz nada, você não vai ter nada. Se nós não estamos trabalhando para manter nossa comunhão, a gente não vai poder fazer nada e ter nada. E talvez isso pode parecer um chacote para nós, porque uau, eu não vou ser nada, mas eu vou dizer, minha preocupação não é que você vai ser nada, minha preocupação é que o mundo não vai ter nada, porque o povo de Deus não tem nada para oferecer. Eu estou muito preocupado com isso. Imagina o Pedro. Lembra do Pedro? Pedrinho? Quando Pedro viu Jesus andando nas águas, Mateus capítulo 14, o que ele falou? Se realmente é tu, me mandas andar na água. Agora Pedro tinha fé suficiente para crer que se fosse Jesus, ele poderia andar na água. O problema é que ele estava questionando se fosse Jesus. Eu não sei o que estava acontecendo entre eles, qual é o problema deles. O Chosen, quem gosta de assistir o Chosen, faz um bom trabalho de apresentar que existe um problema entre eles. Mas, porque o sinal dentro da comunhão dele estava baixo, como o celular de algumas pessoas já foi para as montanhas, você está sem sinal. O Pedro estava sem sinal naquele momento. Quando ele tentou andar na água, ele até andou um pouco. Mas o momento que ele viu o vento bater, as águas passassem,
começou a se afogar. E Jesus mesmo falou para ele: você de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? O que está acontecendo? Quer dizer que a fé dele era pequena, de Pedro? Não, porque Jesus fala em Mateus capítulo 17, se tiver fé do tamanho de um grão de quê? Mostarda. Alguém já segurou uma grão de mostarda? É desse tamanhozinho, é bem pequeno. Então a tradução no grego não é sua fé é pequena, mas sua fé é fraca, é deficiente, é incompleto. Por que sua fé não é fé de verdade? Porque se pelo menos tivesse uma fé de uma grão de mostarda, você poderia mover montanhas. Quem gostaria de mover montanhas esta manhã? Eu gostaria de ver o povo de Deus, uma igreja, eu gostaria de ver os jovens lembrar-se que eles têm o poder de mover montanhas. Só precisa pegar esse poder dentro do seu comunhão. Você está entendendo? Ele pode ser para nós. Não adianta se Jesus te ama. Olha, não adianta se Jesus te ama e está te esperando, se por causa da falta de comunhão você não consegue identificar quem Ele é. Não tem forças para o próximo passo, coragem para seguir mesmo que o vento bate, e se sua fé é pequena. Comunhão deficiente, aí não vai ajudar ninguém, nem si mesmo, tampouco o mundo. Orem para os discípulos, lembre-se os discípulos. Eles ficaram tristes, deprimidos com a perda de Jesus e pararam de orar, ler a Bíblia e crer em Jesus depois que Ele morreu. Lembra disso? Imagina, você lembra, eles esqueceram suas palavras e acharam que a morte de Jesus era o fim, mas nós sabemos que era só o começo, amém? Era só o começo de tudo. E da nossa história, da nossa igreja, falamos um pouco sobre nossa igreja na Escola Sabatina hoje, mas você lembra da nossa história? As adventistas, quando Jesus não voltou, se separou entre dois campos. Aqueles que pararam de orar, ler a Bíblia e crer em Jesus, e aqueles que continuaram. Aqueles que continuaram descobriram a resposta. E agora temos a igreja dos adventistas do sétimo dia. Amém? Nós somos aqui hoje porque alguns não desistiram de sua comunhão. Alguns desistiram, falaram, não quero seguir mais Jesus. Mas aqueles que não desistiram, simplesmente se perguntaram, talvez Jesus não está errado, talvez eu estou errado. Vamos continuar buscando para entender. Então, em nós, precisamos ir além dos nossos antepassados, porque pode ser que a gente termine a obra, amém? Pode ser que é a nossa geração, jovem, pode ser que é nós. Ou talvez não nós, mas seus filhos. Vocês têm que passar isso. Eu sei que meus alunos, alguns deles não estão muito animados para isso. Porque eles falam, eu estou com medo do final dos tempos. Eu estou com medo de enfrentar tudo. Eu estou com medo de enfrentar perseguição. Eu falo para ele, você está com medo porque você não entende o poder desse Deus maravilhoso que existe em você. Você não entende o amor dele para ti e para esse mundo. Tudo vai ficar bem. Não se calma, não há outro como Deus. Mas se você não acredita nisso, entende isso, realmente você vai ficar com medo. Nossa comunhão tem que ser uma coisa que nos transforma. Nossa ação, atitudes, é uma vida que todos podem perceber que você anda com Jesus. Em Richmond, eles percebem que vocês andam com Jesus. Cabra Brasília, eles percebem que você anda com Jesus. Washington Brasília, eles percebem que você anda com Jesus. E outras pessoas que estão de fora, eles percebem que você anda com Jesus. Porque muito comunhão, muito fé e muito poder. E é isso que o mundo está precisando ver. João capítulo 15. João capítulo 15, verso 4. Se você gostaria de ir comigo. Diz o seguinte: permanecem em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. E quem é a videira? Jesus Cristo. Temos que permanecer nele. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Vai poder fazer aqui? Nada podeis fazer. E verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, estuda a palavra dia em dia, diariamente. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vós será feito. A gente olha para as pessoas da passada e pensa como que essas pessoas podiam fazer as coisas que eles podiam fazer. É porque nós temos todo esse acesso também. A gente simplesmente esqueceu que se a gente simplesmente trabalhasse nessa comunhão de andar com Ele todos os dias, você vai estar pronto para enfrentar os problemas de cada dia. Gostaria de compartilhar um testemunho. 2 semanas atrás, na escola, a gente teve um choque. Eu só falei essa história para minha mãe, nem meus irmãos sabem disso. Foi uma terça-feira, 5 horas da tarde, as aulas terminaram, estava escrevendo, fazendo uns projetos. O professor de biologia entra no biblioteca, tem outros professores aí juntos, ele fala, pastor. Aí eu já sei alguma coisa está errada, né? Porque ele me chama de Robert sempre. Então, pastor. Porque nesse momento ele está precisando do pastor. Pastor, acabei de receber uma ligação. Minha filha maior está com câncer. E o médico falou que ela não vai passar hoje à noite. Ela vai morrer agora. Eu olhei para ele, chocado. Porque minha mentalidade estava em outro lugar. Eu olhando para ele assim, falei, meu Deus, cara. Me levantei, assustado, mas levantei, chamei os outros professores, vamos orar então, vamos orar, vem, vamos orar. E eu orei, gente, eu orei com toda aquela fé que eu tinha naquele momento, com poder, porque eu já estou meses orando por pessoas para Deus fazer um milagre na vida deles, porque a jornada que eu estou nesses últimos 6, 8 meses, Deus, provar e verde. Deus, me mostra a sua glória. Deus, você ama o seu povo mesmo. Deus, tenha misericórdia desse homem. Não é bom um pai tem que ver sua filha morrer antes dele. Não tem nenhuma graça nisso, Senhor. Tenha misericórdia e salva essa menina. Faça alguma coisa, Senhor. Estamos precisando de Ti. Contudo, a gente está pedindo isso. E oremos. Eu passei o resto daquele dia, cada hora, orando por ela. Porque realmente eu sei o que é para passar por essa situação. E daí, ninguém sabia de nada. Ele nem veio para a escola. A gente esperando qual vai ser a informação. Talvez já morreu. Talvez por isso ele não veio para a escola hoje. E daí, às 4 horas da tarde, ele ligou, falando o seguinte: pastor, tudo está bem. A minha filha estava 99% morto ontem, mas hoje está 100% vivo a Jesus Cristo. Ele contou para nós na nossa capela no dia seguinte, que naquela hora, de 5 horas que a gente orou, naquela hora no hospital, ela tinha morrido. E os médicos fazendo tudo para ressuscitar ela, para trazer ela de volta. E ela voltou. Depois de mais 2 horas, de novo caiu, de novo morreu, e depois conseguiram trazer ela de volta. A gente em oração, cada hora para ela, eu gostaria a dizer, não foi por acaso, foi pela graça e misericórdia de Deus. Mas alguém tinha que intervenir para esse homem. Alguém tinha que estar no meio da situação para dizer não. Eu sei que tudo vai dar ruim se a gente não implora o nosso Deus para atuar. Vamos atuar. Eu estou falando isso porque só depois eu fiquei pensando, meu Deus, como você é bom. Porque eu já perdi meu pai para uma situação meio parecida. Poderia ser tão fácil eu dizer, olhar para ele e dizer, cara, desculpa para saber disso, a gente vai orar por você. Seria muito fácil, depois desses
anos que eu passei depois de perder meu pai, dizer eu não vou manter meu comunhão, não vou andar com Deus, eu estou assim, meio assim, indo para uma direção ou não, seria muito fácil eu dizer que, eu lamento por você, mas eu nem tive tempo, eu falo para você, eu nem tive tempo para duvidar do poder de Deus. Porque naquele momento eu só vi alguém precisando dele e foi para socorrer ele e orar: Senhor, tenha misericórdia, filho de Davi, salva essa mulher. E salvou. É isso que o mundo está precisando. Nós precisamos estar prontos, gente, porque o mundo está precisando de jovens com poder e fé. O mundo está precisando de uma igreja que pode dizer: irmã, irmão, está com essa situação, ora para mim, peça ao seu Deus para fazer diferença na nossa vida, e Deus vai fazer. Mas a pergunta é: você está pronto para ser essa pessoa no meio, para intervenir para um outro? E talvez você vai ou não, tudo depende de seu comunhão. Então a minha pergunta, para ajudar a terminar isso, é: como está a sua comunhão hoje? Como está seu relacionamento com Cristo hoje? Reflete nisso. Em vez de, antes de pensar onde está o meu lugar no mundo, aonde está Cristo na sua vida? Gostaria você pensar nisso enquanto o nosso grupo canta, se ele não for o primeiro. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um ser amado e outro rejeitado, vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre,
você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, você vai viver, você vai sorrir.